1. A competência é definida como a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para realizar uma atividade com eficácia. Certo. A competência envolve a integração de saber conhecimento, saber fazer habilidade e saber ser atitude. 2. A gestão por competências foca apenas no desenvolvimento de habilidades técnicas dos colaboradores. Errado. A gestão por competências abrange também habilidades comportamentais e atitudes, além das técnicas. 3. Competências essenciais são aquelas que diferenciam uma organização no mercado. Certo. As competências essenciais core competencies são fundamentais para a vantagem competitiva da empresa. 4. Competências técnicas são aquelas relacionadas ao comportamento e à interação social no ambiente de trabalho. Errado. Competências técnicas referem-se ao domínio de conhecimentos específicos, enquanto as comportamentais envolvem atitudes e interações. 5. Competências de liderança incluem habilidades como tomada de decisão e motivação de equipes. Certo. Essas são habilidades críticas para um líder eficaz. 6. Competências coletivas são aquelas que emergem da interação entre os membros de uma equipe. Certo. Competências coletivas resultam da sinergia entre os indivíduos em um grupo. 7. O mapeamento de competências é um processo que identifica as habilidades necessárias para cada cargo na organização. Certo. O mapeamento define os padrões de competências exigidos para cada função. 8. O mapeamento de competências deve ser realizado apenas uma vez, durante a implantação do modelo de gestão. Errado. O mapeamento deve ser atualizado periodicamente para refletir mudanças nas necessidades da organização. 9. A avaliação de competências pode ser feita por meio de feedbacks e testes práticos. Certo. Esses são métodos comuns para avaliar o nível de competências dos colaboradores. 10. A avaliação de competências deve focar nos resultados quantitativos, como produtividade. Errado. A avaliação deve considerar também aspectos qualitativos, como atitudes e comportamentos. 11. Treinamentos e capacitações são ferramentas eficazes para o desenvolvimento de competências. Certo. Essas práticas ajudam a aprimorar conhecimentos e habilidades. 12. O coaching é uma técnica usada apenas para desenvolver competências técnicas. Errado. O coaching também é utilizado para desenvolver competências comportamentais e de liderança. 13. O planejamento de carreira alinha as competências individuais com as oportunidades de crescimento na organização. Certo. Esse alinhamento é essencial para o desenvolvimento profissional e organizacional. 14. O planejamento de carreira deve ser de responsabilidade exclusiva do colaborador. Errado. A organização também deve participar, oferecendo suporte e oportunidades de desenvolvimento. 15. A gestão de desempenho avalia apenas os resultados alcançados pelos colaboradores. Errado. A gestão de desempenho também considera o comportamento e as competências demonstradas. 16. Feedback contínuo é uma prática importante na gestão de desempenho. Certo. O feedback ajuda a orientar o colaborador e a melhorar seu desempenho. 17. A gestão por competências contribui para a redução do turnover nas organizações. Certo. Ao investir no desenvolvimento dos colaboradores, a organização aumenta a satisfação e a retenção. 18. A gestão por competências é benéfica apenas para a organização, não para os colaboradores. Errado. Os colaboradores também se beneficiam, com oportunidades de crescimento e desenvolvimento. 19.
Um dos desafios da gestão por competências é a resistência à mudança por parte dos colaboradores. Certo. Mudanças organizacionais podem gerar resistência, especialmente se não forem bem comunicadas. 20. A falta de investimento em treinamentos não impacta a eficácia da gestão por competências. Errado. O desenvolvimento de competências requer investimentos contínuos em capacitação. 21. A gestão por competências pode ser aplicada em qualquer tipo de organização, independentemente do setor. Certo. O modelo é adaptável a diferentes contextos organizacionais. 22. A gestão por competências substitui completamente outros modelos de gestão, como por objetivos. Errado. Ela pode ser complementar a outros modelos, dependendo das necessidades da organização. 23. Competências comportamentais incluem habilidades como empatia e resiliência. Certo. Essas são habilidades essenciais para o relacionamento interpessoal. 24. Competências comportamentais são menos importantes do que as competências técnicas. Errado. Ambas são igualmente importantes, dependendo do contexto e da função. 25. Competências estratégicas são aquelas que permitem ao colaborador contribuir para o planejamento da organização. Certo. Essas competências envolvem visão de negócios e pensamento crítico. 26. Competências estratégicas são relevantes apenas para cargos de alta gestão. Errado. Colaboradores em diferentes níveis podem contribuir para a estratégia organizacional. 27. Competências de aprendizagem envolvem a capacidade de se adaptar a novas situações. Certo. A adaptabilidade é uma característica essencial em um ambiente dinâmico. 28. Competências de aprendizagem são menos importantes em ambientes estáveis e previsíveis. Errado. Mesmo em ambientes estáveis, a aprendizagem contínua é fundamental para a inovação. 29. A integração de competências técnicas e comportamentais é essencial para o sucesso profissional. Certo. Ambas se complementam e contribuem para um desempenho eficaz. 30. Competências individuais são mais importantes do que competências coletivas para o sucesso organizacional. Errado. Ambas são importantes, pois as competências coletivas emergem da interação entre os indivíduos. 31. No teletrabalho, a autonomia e a flexibilidade são características que podem aumentar a satisfação dos colaboradores, mas exigem maior disciplina e organização por parte deles. Certo. A autonomia e a flexibilidade são benefícios do teletrabalho, mas exigem que os colaboradores gerenciem seu tempo e tarefas de forma eficiente, o que demanda disciplina e organização. 32. O isolamento e a solidão no teletrabalho são irrelevantes para o clima organizacional, pois os colaboradores estão focados apenas na produtividade. Errado. O isolamento e a solidão são desafios significativos no teletrabalho, pois podem afetar a motivação, o engajamento e o bem-estar dos colaboradores, impactando diretamente o clima organizacional. 33. A dependência de tecnologia no teletrabalho pode gerar frustração caso haja problemas técnicos ou falta de familiaridade com as ferramentas digitais. Certo. A comunicação e a colaboração no teletrabalho dependem fortemente de ferramentas digitais. Problemas técnicos ou falta de treinamento podem prejudicar a eficiência e a satisfação dos colaboradores. 34. No teletrabalho, a cultura organizacional pode ser mantida sem a necessidade de comunicação clara e consistente sobre os valores, a missão e a visão da empresa. Errado. Manter a cultura organizacional no teletrabalho exige comunicação clara e frequente sobre os valores, a missão e a visão da empresa, pois a distância física pode dificultar a disseminação desses elementos. 35.
A liderança no teletrabalho deve ser adaptativa, com foco em oferecer suporte emocional e reconhecimento aos colaboradores. Certo. Líderes no teletrabalho precisam adotar um estilo mais empático e participativo, oferecendo suporte emocional e reconhecendo o esforço dos colaboradores para manter a motivação e o engajamento. 36. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional no teletrabalho é facilitado pela ausência de limites claros entre trabalho e vida pessoal. Errado. A falta de limites claros entre trabalho e vida pessoal no teletrabalho pode levar à sobrecarga de trabalho e ao estresse, dificultando o equilíbrio entre as duas esferas. 37. A infraestrutura e os recursos adequados, como computadores e internet de qualidade, são essenciais para garantir a produtividade e o bem-estar no teletrabalho. Certo. A falta de recursos adequados pode gerar frustração e reduzir a produtividade, enquanto uma infraestrutura adequada contribui para um clima organizacional positivo. 38. No teletrabalho, a falta de interação social presencial não afeta a coesão da equipe ou a construção de relacionamentos. Errado. A redução do contato presencial pode prejudicar a coesão da equipe e a construção de relacionamentos, impactando negativamente o clima organizacional. 39. Pesquisas de satisfação e reuniões one-on-one são ferramentas eficazes para avaliar o clima organizacional no teletrabalho. Certo. Essas ferramentas permitem coletar feedback dos colaboradores, identificar desafios e necessidades, e monitorar a percepção sobre o ambiente de trabalho. 40. O teletrabalho não oferece benefícios significativos para a atração e retenção de talentos, pois a maioria dos profissionais prefere o trabalho presencial. Errado. O teletrabalho é um benefício valorizado por muitos profissionais, podendo ajudar a atrair e reter talentos, especialmente aqueles que buscam maior flexibilidade e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. 41. A transição do mundo do trabalho é um fenômeno recente, impulsionado exclusivamente pela pandemia de Covid-19. Errado. A transição do mundo do trabalho é um processo contínuo, influenciado por fatores como revoluções tecnológicas, globalização e mudanças demográficas. A pandemia acelerou algumas tendências, mas não é a única causa. 42. A digitalização e a automação são fatores que eliminam empregos, mas também criam novas oportunidades em áreas como tecnologia e análise de dados. Certo. Embora a automação substitua tarefas repetitivas, ela abre espaço para novas profissões que exigem habilidades técnicas e criativas, como o desenvolvimento de software e análise de dados. 43. O trabalho híbrido, que combina atividades presenciais e remotas, é uma tendência relevante para o futuro do trabalho. Errado. O trabalho híbrido é uma tendência importante, pois oferece flexibilidade aos colaboradores e permite que as empresas reduzam custos com infraestrutura, ao mesmo tempo que mantém a interação presencial quando necessária. 44. A economia gig, caracterizada por trabalhos temporários e freelancers, não apresenta desafios relacionados à garantia de direitos trabalhistas. Errado. A economia gig traz desafios significativos, como a falta de proteção social e direitos trabalhistas para profissionais que atuam em modelos temporários ou como autônomos. 45. A sustentabilidade e a responsabilidade social são prioridades crescentes para as empresas, influenciando suas práticas e estratégias. Certo. As empresas estão cada vez mais pressionadas por colaboradores, consumidores e investidores a adotar práticas sustentáveis e socialmente responsáveis. 46. A pandemia de Covid-19 teve pouco impacto na adoção do teletrabalho, pois a maioria das empresas já utilizava esse modelo antes de 2020. Errado. A pandemia acelerou a adoção do teletrabalho, que era uma prática limitada antes de 2020. Muitas empresas tiveram que se adaptar rapidamente ao trabalho remoto durante a crise sanitária. 47.
A diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho são importantes apenas para cumprir requisitos legais, sem impacto na produtividade ou na inovação. Errado. A diversidade e a inclusão trazem benefícios como maior criatividade, inovação e satisfação dos colaboradores, impactando positivamente a produtividade e os resultados das organizações. 48. O Lifelong Learning aprendizado contínuo é essencial para que os profissionais se adaptem às mudanças tecnológicas e às demandas do mercado de trabalho. Certo. Com as rápidas transformações no mundo do trabalho, os profissionais precisam se atualizar constantemente para adquirir novas habilidades e se manterem competitivos. 49. A automação e a inteligência artificial são capazes de substituir completamente a mão de obra humana em todas as áreas profissionais. Errado. Embora a automação e a IA possam substituir tarefas repetitivas, habilidades humanas como criatividade, empatia e resolução de problemas complexos continuam sendo insubstituíveis. 50. A transição do mundo do trabalho exige que governos, empresas e indivíduos colaborem para garantir um futuro do trabalho mais inclusivo e sustentável. Certo. A transição do mundo do trabalho é um desafio coletivo. Governos precisam criar políticas públicas, empresas devem adotar práticas responsáveis, e indivíduos precisam se capacitar para se adaptar às mudanças. 51. Equipes híbridas são aquelas que combinam trabalho presencial e remoto, permitindo maior flexibilidade aos colaboradores. Certo. Equipes híbridas operam em um modelo que mescla atividades no escritório e em casa ou outros locais, oferecendo flexibilidade e autonomia aos colaboradores. 52. A comunicação em equipes híbridas não é um desafio, pois as ferramentas digitais garantem que todos os colaboradores estejam sempre alinhados. Errado. A comunicação em equipes híbridas pode ser fragmentada, com colaboradores remotos sentindo-se excluídos das interações informais que ocorrem no escritório. Ferramentas digitais ajudam, mas não eliminam completamente esse desafio. 53. A coesão e o engajamento da equipe podem ser prejudicados no modelo híbrido devido à falta de interação presencial. Certo. A redução do contato presencial dificulta a construção de relacionamentos e o sentimento de pertencimento, impactando negativamente a coesão e o engajamento da equipe. 54. No modelo híbrido, líderes devem adotar um estilo de gestão focado apenas em resultados, sem considerar a necessidade de suporte emocional aos colaboradores. Errado. Líderes em equipes híbridas precisam adotar um estilo de gestão inclusivo e empático, oferecendo suporte emocional e garantindo que todos os colaboradores se sintam valorizados, independentemente de sua localização. 55. A manutenção dos valores e da missão da empresa é mais fácil no modelo híbrido, pois os colaboradores estão mais focados em suas tarefas individuais. Errado. No modelo híbrido, transmitir e reforçar os valores e a missão da organização pode ser mais difícil, já que os colaboradores estão dispersos e têm menos interações presenciais. 56. Colaboradores que trabalham remotamente podem sentir-se em desvantagem em relação aos que estão no escritório, devido ao acesso desigual a informações e oportunidades. Certo. Colaboradores remotos podem ter menos acesso a interações informais e oportunidades, criando uma sensação de desigualdade e desmotivação. 57. A gestão de desempenho em equipes híbridas deve ser baseada apenas na presença física no escritório, sem considerar os resultados alcançados. Errado. A gestão de desempenho em equipes híbridas deve focar em resultados e métricas claras, e não na presença física, para garantir avaliações justas e equitativas. 58. Eventos de team building e atividades de engajamento são estratégias eficazes para fortalecer a cultura organizacional em equipes híbridas. Certo. Atividades como happy hours, workshops e treinamentos ajudam a promover a interação e a integração entre colaboradores, fortalecendo a cultura organizacional.
59. No modelo híbrido, é irrelevante capacitar líderes para gerenciar equipes de forma inclusiva e empática. Errado. Líderes precisam ser capacitados para gerenciar equipes híbridas de forma inclusiva e empática, garantindo que todos os colaboradores se sintam valorizados e apoiados. 60. Políticas de equidade e inclusão são essenciais no modelo híbrido para garantir que todos os colaboradores tenham acesso igualitário a recursos e oportunidades. Certo. Políticas de equidade e inclusão ajudam a garantir que colaboradores, independentemente de sua localização, tenham acesso igualitário a informações, recursos e oportunidades de desenvolvimento. 61. A mensuração do clima organizacional é importante apenas para identificar problemas de produtividade, sem relação com o engajamento ou a satisfação dos colaboradores. Errado. A mensuração do clima organizacional vai além da produtividade, abrangendo aspectos como engajamento, satisfação, relações interpessoais e condições de trabalho, que impactam diretamente o desempenho e o bem-estar dos colaboradores. 62. Pesquisas de clima organizacional são ferramentas eficazes para coletar dados quantitativos e qualitativos sobre a percepção dos colaboradores em relação ao ambiente de trabalho. Certo. As pesquisas de clima organizacional permitem coletar dados estruturados quantitativos e respostas abertas qualitativas, fornecendo uma visão abrangente das percepções dos colaboradores. 63. Entrevistas individuais são menos eficazes do que pesquisas para mensurar o clima organizacional, pois não permitem a coleta de dados em larga escala. Errado. Embora as entrevistas individuais não sejam escaláveis como as pesquisas, elas permitem aprofundar questões específicas e identificar nuances que podem não ser capturadas em questionários. 64. Grupos focais são uma abordagem adequada para mensurar o clima organizacional, pois permitem a troca de ideias e a identificação de percepções coletivas. Certo. Grupos focais facilitam a discussão e a interação entre colaboradores, ajudando a identificar percepções compartilhadas e temas relevantes para o clima organizacional. 65. A observação direta é uma abordagem subjetiva e pouco confiável para mensurar o clima organizacional, pois depende da interpretação do observador. Certo. A observação direta pode ser subjetiva e limitada pela presença do observador, mas ainda é útil para identificar comportamentos e interações que não são capturados em pesquisas ou entrevistas. 66. A análise de dados secundários, como índices de turnover e absenteísmo, não pode ser utilizada para inferir o clima organizacional. Errado. Dados secundários, como turnover e absenteísmo, podem indicar problemas no clima organizacional, como insatisfação ou falta de engajamento, e são complementares a outras abordagens de mensuração. 67. Garantir o anonimato e a confidencialidade nas pesquisas de clima organizacional é essencial para obter respostas honestas dos colaboradores. Certo. O anonimato e a confidencialidade aumentam a confiança dos colaboradores em expressar suas opiniões de forma sincera, melhorando a qualidade dos dados coletados. 68. A comunicação dos resultados da mensuração do clima organizacional não é necessária, pois os colaboradores não precisam saber sobre as áreas que precisam de melhorias. Errado. Compartilhar os resultados com os colaboradores demonstra transparência e compromisso com mudanças, além de aumentar a confiança e o engajamento da equipe. 69. Um plano de ação baseado nos resultados da mensuração do clima organizacional é fundamental para implementar melhorias e fortalecer o ambiente de trabalho. Certo. O plano de ação transforma os dados coletados em iniciativas concretas, abordando problemas identificados e promovendo um clima organizacional mais positivo. 70. Ferramentas como SurveyMonkey e CultureAmp são exemplos de plataformas que podem ser utilizadas para facilitar a mensuração do clima organizacional. Certo.
Essas ferramentas permitem criar pesquisas, coletar dados e analisar resultados de forma eficiente, tornando o processo de mensuração do clima organizacional mais ágil e preciso.